O povo judeu é o povo mais referido nas escrituras sagradas e muitas pessoas desconhecem totalmente a respeito de sua genética. Por conta disso, muitos debates a respeito da cor da pele dos antigos israelitas, de qual raça eles pertenciam, qual seria a sua etnia. Existem muitos debates e discussões na internet, muitos chegando até a serem cômicos, como dizendo que eles seriam, no caso, indígenas, africanos, outros dizendo que eles eram ruivos e loiros e eram basicamente europeus. Mas neste vídeo eu mostrarei para todos vocês a verdade a respeito do DNA dos antigos israelitas, usando fontes de amostras antigas encontradas em Israel e também demonstrando aqui um vídeo muito aprofundado sobre um tema muito pouco abordado a respeito de um povo que é muito comentado, que é o povo israelita, e eu falarei a respeito dos israelitas antigos. Se vocês, meus inscritos, gostam destes vídeos a respeito de genética, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal se vocês realmente gostam desses assuntos e não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com pessoas, com seus amigos, parentes que têm curiosidades a respeito deste tema, que é um tema muito pouco abordado. Dito isto, fiquem todos com Elohim e fiquem com mais este vídeo do canal. Nos dias atuais, duas populações são as principais que reivindicam e dizem ser descendentes dos antigos israelitas. Essas duas populações, no caso, são os judeus, que são aí diversos em seus ramos e grupos judaicos, que se dividem principalmente nos judeus askenazes, judeus sefarditas e judeus mizrahim. São esses os três principais grupos aí dos judeus. Além dessas ramificações judaicas, askenazitas, mizrahitas e também sefarditas, nós também temos os antigos samaritanos, que são muito pouco mencionados na internet, em vídeos, e muitas pessoas não sabem até mesmo da existência dos samaritanos, mas os samaritanos existem nos dias atuais, estão em Israel e eles reivindicam também origens israelitas antigas, que inclusive possuem essa origem israelita antiga. Para aqueles que desconhecem a respeito dos estudos genéticos em judeus, os estudos genéticos em populações judaicas são a parte da genética populacional usada para analisar a cronologia temporal, a linha temporal da migração judaica, acompanhada de pesquisas em várias outras áreas, no caso em outros ramos, como por exemplo a história, a linguística e a arqueologia. Esses vários estudos, eles têm o intuito de investigar aprofundadamente as origens de várias divisões étnicas judaicas ou ramos judaicos e, em particular, eles têm o intuito de examinar se existe uma relação, uma herança genética em comum entre todas elas. É utilizado nesses vários estudos genéticos a respeito das populações judaicas que descendem dos antigos israelitas, principalmente o chamado DNA autossômico. O DNA autossômico, para aqueles que não sabem, ele tem o intuito de ver e rever todo o material genético. Além do DNA autossômico, é utilizado também o método do DNA linha paterna ou linhagem paterna, que é o cromossomo Y. E além do cromossomo Y, que é a linhagem paterna, nós também temos a linhagem materna, que tem o intuito, no caso, de ver a linhagem aí ancestral dos antigos israelitas pela via materna, que é chamado de DNA mitocondrial. Vamos primeiramente falar a respeito do primeiro achado arqueológico de DNA extraído antigo dos antigos israelitas. Um raro sepultamento familiar do período do Primeiro Templo abre a porta para estudos genéticos sobre a verdadeira origem dos antigos israelitas e suas ligações com as populações judaicas modernas. Pela primeira vez, DNA antigo foi extraído e recuperado e analisado de corpos de antigos israelitas que viveram no período do Primeiro Templo. Esta conquista é um verdadeiro santo graal na arqueologia e também na área da genética, no estudo das civilizações perdidas. Foi possibilitada após a descoberta, perto de Jerusalém, de um raro túmulo familiar datado da Idade do Ferro.
Até agora, a colaboração de arqueólogos e geneticistas conseguiu extrair material genético de 2 indivíduos, produzindo informação parcial, o que é de fato uma amostra muito pequena, mas promete abrir o caminho para mais pesquisas sobre questões de longa data sobre as origens dos antigos israelitas, as suas ligações com as populações anteriores que viveram no Levante, bem como com o povo judeu moderno. Esperava-se que os resultados preliminares da escavação do estudo de DNA fossem apresentados numa conferência sobre novas descobertas arqueológicas em Jerusalém e seus arredores na quarta-feira, e o Haaretz obteve uma cópia antecipada do artigo dos pesquisadores. Desde então, a conferência foi adiada devido ao conflito em curso entre Israel e Gaza. Essa história, ela começa em 2018, quando a Unidade de Prevenção de Roubos da Autoridade de Antiguidades de Israel descobriu um túmulo na aldeia de Abu Rosh, que fica mesmo ao lado do assentamento bíblico de Kiryat Yarim, cerca de 15 quilômetros a oeste de Jerusalém. A tumba foi seriamente danificada, primeiro pela construção e depois pelos saques. Então os arqueólogos conduziram uma escavação de resgate apressada. Embora apenas uma fração da tumba tenha sobrevivido, os pesquisadores descobriram cerca de 150 vasos de cerâmica, incluindo tigelas, potes e lâmpadas, bem como restos de esqueletos confusos de pelo menos 10 indivíduos, relatam os arqueólogos. Os enterrados na tumba incluíam 6 adultos, 3 homens e 3 mulheres, e 4 crianças, incluindo 2 bebês, uma criança e um adolescente. Com base na tipologia da cerâmica utilizada nas ofertas funerárias, parece que o túmulo foi utilizado por um período prolongado, por volta de 750 a 650 a.C., situando-o no final da Idade do Ferro ou no final do período do Primeiro Templo, de acordo com a cronologia bíblica. Agora vamos falar em níveis de porcentagem o DNA antigo dos antigos israelitas. Vamos começar primeiramente falando do componente majoritário, da fração majoritária do DNA dos antigos israelitas, que engloba basicamente o Levant Neolithic Farmer em 72% de ancestralidade. Além do Levant Neolithic Farmer, nós também temos o componente ou fração aí que mostra o DNA dos antigos judeus e a genética semítica de todos os povos árabes também, o chamado Iranian Neolithic, que compreende cerca de 21% da ancestralidade. Explicando um pouco a respeito do Levant Neolithic Farmer, que é tido como a fração majoritária do DNA semita, dos povos semitas, presente tanto nos árabes, quanto nos judeus, quanto nos sírios, quanto nos beduínos, e em várias outras populações ali do Oriente Médio de origem semítica. Para aqueles que não sabem, essa fração majoritária do DNA dos antigos judeus, dos antigos israelitas, ela basicamente é formada por 2 outros grupos populacionais genéticos, que são chamados, o primeiro, no caso, é o grupo dos natufianos. Os natufianos ali, eles são presentes em outras populações, como por exemplo, existe uma grande presença dos natufianos nos egípcios antigos, mas eles também são formados por outro grupo. O outro grupo, no caso, populacional, é basicamente o Anatolian Neolithic Farmer. Esses 2 grupos, o Anatolian Neolithic Farmer e o Natufiano, juntos em porcentagem, formam basicamente o Levant Neolithic Farmer. Esses componentes ou frações que formam basicamente essa fração majoritária do DNA dos antigos israelitas, ela é dividida em 30% natufiano e 43% Anatolian Neolithic Farmer. Juntos eles formam o Levant Neolithic Farmer. O componente iraniano neolítico, ele basicamente também é uma porção muito grande do DNA dos antigos israelitas e também é presente em todas as populações árabes e também beduínas ali da região do Oriente Médio, entre outras como os sírios, outras populações semíticas antigas, todas elas possuem basicamente estes 2 grupos étnicos, aí basicamente o Levant Neolithic Farmer e o Iranian Neolithic, e juntos eles formam a maioria das populações semíticas antigas, incluindo, no caso, esses dados aqui que eu dei para todos vocês, são os dados aí dos antigos israelitas.
Agora, falando sobre um tema muito polêmico que eu não poderia deixar de falar aqui neste vídeo sobre a origem genética dos israelitas, é que os antigos israelitas não são brancos europeus e nem negros africanos. Eles são semitas e essa é basicamente a sua etnia ou a sua raça. O que muitas pessoas discutem na internet sobre a verdadeira aparência de Jesus Cristo ou a aparência dos antigos israelitas, uns falando que os antigos israelitas eram africanos negros, outros falando que os antigos israelitas eram brancos, europeus, loiros, ruivos. Isso não passa de balelas e mais mentiras. Na verdade, os antigos israelitas, como dito e visto aqui na genética, na verdade, eles tinham 30% de ancestralidade ali vinda ali de uma população que, no caso, são os natufianos, tinham um tom de pele amarronzado, porém, eles são a sua parcela majoritária. O Levant Neolithic Farmer, ele é formado também pelo Anatolian Neolithic Farmer, que eram de tom de pele mais claro, em 42% a 43%, ou seja, é um misto que dá essa aparência, esse tom de pele dos antigos semitas, além também do Iranian Neolithic, que também tem um tom de pele aí consideravelmente bege. Então nós temos os antigos israelitas e várias outras populações semíticas com esse tom de pele aí amarelado ou bege. Os antigos israelitas e os povos semitas, eles não eram negros e nem eram brancos. Esses grupos populacionais ou grupos de fragmentações genéticas aí pertencentes ao DNA dessas populações, basicamente como o Natufiano e o Anatolian Farmer e também o Iranian Neolithic, na verdade são todas aí populações pré-diluvianas, anteriores ao dilúvio, e nós entendemos então que basicamente Sem, filho de Noé, e sua esposa tinham esses componentes aí, tanto o componente natufiano em 30%, quanto o componente aí anatoliano também, e o iraniano, e basicamente eles formam o que são os povos semitas. Então, meus caros inscritos, basicamente foi essa a origem dos antigos israelitas pela sua genética. Eu espero que vocês tenham gostado desses 3 vídeos. Eu estarei deixando aqui na descrição e também nos comentários os links dos outros vídeos para aqueles que não assistiram. Tem outros 2 vídeos e este aqui é o vídeo final. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.